ABEA Entrevista, 7º episódio. O movimento da indústria automobilística de grande porte na pandemia. Quer saber mais? Associe-se, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e ative o sino de notificações. Pelos próximos 40 minutos, eu e os diretores da ABEA vamos conversar com o CEO para as Américas de uma das mais importantes multinacionais do mundo no segmento de pneus. Já passou por empresas como Ford, Pirelli e Johnson & Johnson. Hoje, ele é o principal executivo da Prometeon Tire Group. Temos o privilégio de conversar com Eduardo Fonseca. Eduardo, agradecemos muito a vossa disponibilidade. Não, muito obrigado pela oportunidade. Serão com certeza 40 minutos muito interessantes aí. Maravilha. Eu vou começar com a primeira pergunta. O segmento industrial tem sofrido com a falta de matéria-prima e aumentos constantes dos custos. Essa também é a realidade da Prometeon? Aproveitando a pergunta, qual que é a relação da Prometeon com a Pirelli? Eu vou começar pela segunda, então. A Prometeon, ela é uma separação da parte industrial de pneus da Pirelli. Então, a Pirelli ela foi adquirida por um grupo chinês em 2015, o grupo Ken China. E nessa aquisição, decidiu-se pela separação do grupo da parte industrial de pneus de caminhão, ônibus e tratores. E essa separação começou a se chamar Prometeon. Então, nós produzimos pneus com a marca Pirelli, sob licença. Nós somos uma empresa separada do grupo Pirelli, mas com o mesmo shareholder, situado na China, o grupo Ken China. Com relação à parte de matéria-prima, sim, sofremos com falta de matéria-prima. Eu acho que, do mesmo jeito que o ramo automotivo de mercado de veículos leves está sofrendo muito com a parte de falta de chips eletrônicos, que é uma coisa muito crítica para eles nesse momento. A indústria automotiva concorre com outros segmentos por chips, né? Hoje, muitos produzidos na Ásia. A gente também tem um problema, às vezes, de matéria-prima com relação a, ou por problema de absenteísmo dos nossos fornecedores, que causam falhas pontuais na cadeia de suprimentos, ou, às vezes, também por algum momento de falta de matéria-prima da China que necessita, ou da China, ou de algum país asiático, que é necessário para fazer algum tipo de insumo principal na produção de pneus. Então, sim, a Prometeon também passou, ainda passa, só que numa menor escala do que o ano passado, mas ainda passa por alguns recaps ainda de falta de matéria-prima. Maravilha. Vou convidar o Guido Racá para te fazer uma pergunta. Guido, por favor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Em 2020, tivemos uma retração de mais ou menos 26,6% na venda de veículos. Você acredita que conseguiremos recuperar esses números em 2021? Eu gostaria de dividir a resposta em duas, né? Então, a primeira parte eu acho que é em relação aos veículos leves. Quando eu falo automóveis leves e veículos comerciais leves, eu acredito que vai ser um ano bastante desafiador para recuperar o volume de 2019, devido ainda aos lockdowns que temos e devido também, acho que, o nível de desemprego. Então, acho que no momento, na área de veículos leves, e com todo o problema de falta de matéria-prima, principalmente chips eletrônicos, acho que o mundo de veículos leves vai sofrer um pouco. Então, é uma resposta ainda incerta se eles vão ser capazes de recuperar em 2021 o que foi feito em 2019, né, que é um ano base hoje para a gente compara sempre 2019, é o ano pré-pandemia. No caso de mercado de caminhões pesados, hoje existe uma retomada bastante forte devido a vários motivos. A idade da frota de caminhões do país é uma idade um pouco antiga, então está existindo uma renovação forte. E também existe, eu acho que, um impacto muito forte do agronegócio, que não é só em tratores e colheitadeiras, mas também no mercado de caminhões pesados. Então, esses dois motivos principais, idade da frota e agronegócio, com certeza tem tudo para suportar o mercado de produção de veículos pesados para repetir o número de 2019. Maravilha. Vou convidar agora o Paulo para te fazer uma pergunta. Paulo? Boa tarde, Eduardo. Tudo bem com você? Boa tarde. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Caxias do Sul, sou da terra da Randão Marco Polo. Isso te diz bastante, né? Sim. Tem. Então, só para me identificar. Então, eu queria te fazer a pergunta assim, ó.
muito se falava do mercado automotivo no Brasil, mas como se comportou em 2020 o mercado de gigantes, o ônibus, agronegócio, OTR? O mercado de caminhões, o ano passado, ele foi afetado a produção de caminhões pesados, principalmente no segundo quarter. O segundo trimestre de 2020, acho que todos os segmentos foram mais afetados e isso afetou também a produção de caminhões e ônibus. Então, o ano passado, a gente também teve uma queda de aproximadamente 25%, quando você pega o volume total do ano, que foi muito do impacto que aconteceu na Prometeon também, uma queda de volume de aproximadamente entre 20% e 25%, e isso foi muito afetado pelo segundo trimestre do ano. Então, o mercado de caminhões e ônibus seguiu um pouco aquilo que aconteceu com o mercado de automóveis leves. Só que a recuperação do mercado de ônibus e caminhões está acontecendo mais rápida, né? Como eu expliquei na pergunta anterior. O caso de agro, esse ano, o ano passado foi um ano um pouco mais difícil, né? Por causa do que aconteceu no segundo trimestre, porém, a recuperação está sendo muito rápida. Então, hoje, eu acredito que John Deere, a GCO, a GCO, Case New Holland, CNH, eu acredito que esses três principais produtores de tratores e colheitadeiras, eles estão numa recuperação fantástica, o nível de produção deles acho que nunca esteve tão alto, e isso significa muito daquilo que é uma consequência do agronegócio do Brasil, né? Então, o Brasil já é o maior produtor de soja do mundo, já é o terceiro de milho, e continua crescendo, né? Se você considerar as áreas de pastagens do Brasil que podem ser utilizadas para o crescimento de grãos, utilizando tecnologias mais modernas de confinamento de gado, eu acho que a tendência do agro é continuar crescendo. Então, esse ano já vai ser um ano extremamente forte em produção de máquinas agrícolas, tratores e colheitadeiras, e deve ter uma sequência muito forte nos próximos 3, 4 anos, com certeza. Nós, da Promit, temos planos muito sérios de acompanhar esse crescimento do agro e também acompanhar o crescimento do mercado de caminhões e ônibus. De OTR, eu acho que existe uma estabilidade, é muito ligado com a infraestrutura, mas o potencial é enorme, dependendo da quantidade de novos negócios e novos grandes projetos de infraestruturas governamentais. Então, eu acho que o ministro Tarcísio de Freitas é um grande campeão aí, né, daquilo que existe em termos de infraestrutura no Brasil. Se a maioria dos projetos forem para frente, eu acredito que vai existir um boom no mercado de OTR, com certeza. Eduardo, você pode explicar um pouco melhor para o público leigo o que é OTR? OTR são basicamente máquinas de construção. E aí existem mais de 300 tipos de máquinas. Eu tive um pedaço da minha carreira que eu trabalhei nesse segmento específico. Então, em OTR, você pode ter desde uma pequena escavadeira que a gente encontra na rua fazendo asfalto, ou mesmo um rolo, né? Essas máquinas de rolo de asfalto, é OTR, até como um guindaste de um prédio específico, um guindaste móvel. Então, você tem OTR desde uma pequena máquina de rolo de asfalto até um guindaste. Tudo que é máquina de construção que é fora de estrada está dentro do grande grupo de OTR. Maravilha. Vou convidar agora a Viviane para fazer a próxima pergunta. Obrigada, William. Eduardo, obrigada pela oportunidade, por estar aqui conosco. Eu vou fazer a pergunta aqui em nome da associação. O nosso padrão de consumo de pneus para máquinas agrícolas e caminhões é parecido com outros países ou o Brasil é um ponto fora da curva, já que o agronegócio é tão pujante? Depende do país, né? Eu acho que eu vou começar por caminhões. Então, o Brasil tem devido à própria geografia do terreno, tudo, eu acredito que o Brasil existe um tipo de pneu específico que a gente chama de pneu regional, né, que é o pneu de caminhão tipo R. Então, outros países pelo mundo têm uma característica muito parecida com a nossa. Boa parte do norte da América do Sul, os Estados Unidos, existe muito desse pneu da tecnologia R. Já outros países, principalmente na Europa, a qualidade das estradas é muito boa, tem pouca, como é que se diz, aclives e declives.
parecido um pouco com a Argentina e o Uruguai na América do Sul, eles usam uma outra tecnologia, que é a série H, que nós também produzimos. Então, dependendo da tecnologia, dependendo do país, do tipo de utilização, da qualidade de estrada, é uma tecnologia específica. A nossa é muito parecida, de novo, dependendo com o tipo de país, mas nós temos tecnologia muito parecida. O nosso pneu, o pneu dos nossos competidores são muito parecidos em qualquer lugar do planeta. É por isso que pneu de caminhão é até muito fácil de se exportar e importar, né? Ele tem uma capacidade grande de variabilidade, de, como se diz, de se adequar à variabilidade de um específico país. Então, você consegue importar e exportar pneu com uma facilidade maior do que pneu de carro. Tá? No caso do agro, aí existe, eu acho que um pouquinho mais de especificidade. Aí eu acredito que no agro a gente tem algumas características que são específicas do pneu brasileiro. O pneu brasileiro, no caso do Brasil, ainda está um pouquinho atrás do que a Europa em termos de utilização de pneu radial agrícola. Nós ainda usamos muito pneu diagonal, que é uma tecnologia como se diz, anterior, não ultrapassada, mas anterior. Mas existe hoje no Brasil uma capacidade enorme de crescimento do pneu agrícola radial e a gente, em poucos anos, se equiparar com aquilo que acontece principalmente no mundo agrícola europeu em termos de tecnologia. Maravilha. Vou convidar agora o Jason Nunes para lhe fazer uma pergunta. Claro. Não esquece de abrir o microfone, Jason. Agora sim. Boa tarde, Eduardo. Prazer, tudo bem? Boa tarde. Queria saber um pouco mais a respeito do projeto de inteligência artificial que está em desenvolvimento na empresa, visando a otimização da produção de pneus grandes. Claro, eu vou expandir a resposta um pouquinho mais, né? Então, nós temos cinco grandes pilares hoje na nossa estratégia de médio e longo prazo na empresa. Um desses pilares é digitalização. E dentro da digitalização, né, a gente chama digital esse pilar, dentro da digitalização a gente tem um braço que é inteligência artificial. Então, eu posso explicar um pouquinho como é que a gente está tocando isso, sem entrar em muitos detalhes técnicos, mas primeiro passo que a gente fez, e fez muito acertadamente, há 1 ano e meio atrás, nós decidimos que nós íamos ter um grupo nosso, como nossa empresa, dentro de uma incubadora. Então, nós pegamos um grupo pequeno, 2, 3 engenheiros, e a gente colocou dentro do InovaBrá, que é uma incubadora importante em São Paulo. A gente fez algumas pesquisas e decidimos ir com a InovaBrá, do Grupo Bradesco, e a gente está muito feliz, porque lá a gente conseguiu começar a ter contato com todas as pequenas, médias e grandes startups, e ali as ideias começaram a surgir. E muitas ideias que nós tínhamos internamente, que não conseguíamos operacionalizar, essas ideias, nós começamos a entender que não era tão difícil de colocar em prática. Então, o processo nosso de digitalização é bem grande. Hoje nós temos mais de 100 projetos, entre pequenos, médios e grandes, em implementação ou em estudos, em diferentes áreas, logística, finanças, industrial, marketing, temos uma ferramenta nova de geomarketing, estamos trabalhando com uma startup, então, muita coisa está acontecendo. No braço de inteligência artificial, da nossa RPA, a gente está indo para uma posição muito clara atualmente, que é Data Analytics a nível de inteligência artificial, né, da gente ter já respostas que sejam totalmente alinhadas com aquilo que é o nosso desejo em termos de dados, de análise de dados, a gente não ficar perdendo tempo analisando, e também muito a nível de robôs, né? Então, esses robôs a nível, principalmente de processamento, que hoje é feito por força humana, então a gente tem muita coisa, tipo entrada de nota fiscal, vou dizer outras, a parte de estoque, de controle de estoque. Então, muita coisa hoje ainda temos gente fazendo a parte humana sendo feita, imputando dados em Excel, Access ou algum sistema SAP. O nosso objetivo é que de 2 a 3 anos a gente não faça mais nada que não seja automático. Então, para nós era um sonho há 1 ano e meio atrás, hoje é uma realidade devido principalmente a esse trabalho de digitalização que a gente está fazendo como um todo e nesse contato com startups, e a gente está vendo que o animal não é tão complicado assim de domar. A gente acredita que ele é muito mais fácil
se você tiver os parceiros corretos do seu lado. Não sei se eu consegui explicar, mas a gente está indo de cabeça, a gente deu um mergulho nisso, é uma piscina profunda, e cada vez a gente está indo mais fundo nesse lado da inteligência artificial. A gente não, Podemos dizer que é muito estratégico. claro que a gente, desculpa, eu só queria dizer, a gente tem muito claro que se a gente não fizer isso, a gente está fora do mercado. Podemos dizer que é um projeto estratégico para vocês. É um dos 5 pilares estratégicos, não. Maravilha. É verdadeiramente a aplicação da indústria 4.0, né, Eduardo? Sim, nós temos vários pilares da indústria 4.0 sendo implementados. A gente aqui, eu posso dizer, sem segredo nenhum, a gente está indo muito forte em 2 deles, né? Que não é automação, não é robótica, nada. Nós estamos indo com 2, que é Data Analytics, muito forte, e Internet of Things, IoT. Então, IoT e Data Analytics são duas grandes estratégias da indústria 4.0. São as mais econômicas, dependem muito de ferramentas que já existem há muito tempo em termos de Data Analytics, mas você tem que implementar essas ferramentas e realmente utilizá-las. Então, na indústria 4.0, podemos falar aqui 2 meses, né, de indústria 4.0. E muita gente pensa em automação, em carrinhos andando sozinho, em tratores andando para lá, forklifts sem motorista. A gente decidiu focar em 2 que a gente considera mais fáceis de implementação e que a gente considera que vão dar savings e retornos mais rápidos para nós. Data Analytics, IoT, Internet of Things. Você tem alguma informação se os seus concorrentes também estão nesse estágio? Todos. 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 A gente não se conversa por uma questão de compliance, né? Porém, a gente sabe através de apresentações em simpósios de manufatura, não só os nossos concorrentes, também empresas de outros segmentos estão indo nesse caminho. É lógico que algumas empresas têm uma oportunidade maior em outras áreas de indústria 4.0, como automação, robotização, algumas áreas têm uma oportunidade maior do que nós na indústria de pneus, mas todos estão alinhados nesse mesmo conceito, na mesma direção, sem dúvida nenhuma. Quando a gente vai num simpósio de manufatura, tem mais de 20 segmentos lá diferentes da indústria, desde agro, produtos de consumo, automotivo, pneus, etc. O discurso não muda muito, sabe? É o mesmo discurso, é a mesma direção. Maravilha. Vou convidar agora o Elvio, filho, para lhe fazer uma pergunta. Elvio, por gentileza. Obrigado, William. Eduardo, muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade de compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Dentro dessa linha de raciocínio que a gente vem falando aqui de indústria 4.0, eu queria saber de você o seguinte: quanto de tecnologia existe hoje na produção do pneu e como isso acaba impactando e revertendo benefício para a indústria pesada, o agronegócio? Tem muita tecnologia hoje. O pneu de caminhão hoje não é o mesmo pneu de caminhão de 10 anos atrás. Muita tecnologia sendo desenvolvida, sendo implementada em todos os segmentos do processo industrial. Uma típica fábrica de pneu de caminhão e ônibus, ela é muito verticalizada. Então, você entra com matéria-prima no começo da fábrica e sai um pneu vulcanizado no final da fábrica. Então, a gente é muito verticalizado no processo como um todo. Tecnologia existe em todos os segmentos do nosso processo industrial. Então, o segmento de materiais é um segmento que está em constante evolução. Novas matérias-primas, como você processar a matéria-prima, como você usa tempos e velocidades e força de mistura dentro dos misturadores. Então, isso tem muito tecnologia de material e que afeta muito o que os americanos e europeus chamam de mileage, né? Que é a vida do pneu. Então, isso é muito importante, porque para um caminhoneiro e uma proprietário de uma frota de ônibus ou frota de caminhões, depois do diesel, o maior custo de um caminhão e ônibus são os pneus. Então, qualquer coisa que a gente conseguir melhorar em termos de vida do pneu, 3% a mais de vida num pneu de caminhão, significa um saving extremamente alto para os nossos clientes. Então, é uma briga constante de como a gente melhora a performance dos nossos pneus. E aí, esse desenvolvimento ele é feito em diferentes áreas internas, como materiais, processamento dos materiais, vulcanização, mas também é feito em diferentes segmentos de clientes.
Então, o desenvolvimento que eu tenho para um pneu de ônibus, onde ele é muito mais exigido no para-anda da cidade, ele é um desenvolvimento diferente de um pneu de caminhão de uma frota que dirige distâncias longas. Então, são pneus diferentes, com tecnologias diferentes e com, como se diz, respectivos desenvolvimentos também internos diferentes, para que a gente sempre busque o mesmo objetivo, maior vida do pneu e também uma capacidade maior de poder reformar o pneu. A reforma do pneu ainda é muito importante no mercado brasileiro. Ela talvez um dia, não sei quantos anos, talvez 20, ela desapareça. Mas hoje a reforma do pneu, ela é muito importante em termos de custo e também em termos de sustentabilidade. Você poder reaproveitar uma carcaça de pneu e fazer o pneu durar 300 mil quilômetros ao invés de 100, o ganho para a sustentabilidade global, de evitar de jogar esses pneus fora, é muito grande. Considerando um mercado de pneus de caminhão no Brasil de 6 milhões de pneus novos, é como 6 milhões de pneus tivessem que ir para o lixo, né, para o aterro. Então, você poder ter a chance de reformar esses pneus é fantástico. Eduardo, essa reforma acontece só no Brasil ou é uma característica do mundo reformar pneu de caminhão? É uma característica do mundo. Uma característica do mundo. mundo, até por questões sustentáveis. Alguns países dão benefícios fiscais e financeiros para que a reforma aconteça, para se evitar da carcaça do pneu ser descartada num aterro, né? Então, é muito importante essa reforma e garantir que isso tenha um ciclo, a vida do pneu tenha um ciclo maior de tempo e com menor impacto em termos de meio ambiente. Qual a mensagem que você pode deixar para os industriais que estão nos acompanhando neste momento? É hora de investir ou é melhor esperar para os próximos acontecimentos sanitários e políticos do país? Olha, é uma resposta muito pessoal. Eu, por natureza e até pela escola que eu tive, de líderes que eu tive, eu sou naturalmente otimista, né? Então, independentemente do governo, da ideologia, eu acho que a empresa ela está aqui para ser sustentável financeiramente, a companhia dá o retorno para os shareholders e para os acionistas da melhor maneira possível, mas também a gente tem, eu acredito, que uma responsabilidade social aqui com a sociedade. Então, eu gosto de ser otimista, eu gosto de pensar em crescimento. Nós, da Prometeon, no atual momento, a gente vai, com certeza, alguma coisa que ainda vai ser anunciada, estamos ainda esperando algumas aprovações finais, mas a gente está apostando no segmento de mercado de caminhões e ônibus e tratores agrícolas do Brasil, e a gente vai investir. Então, é uma decisão faltando poucas assinaturas para a gente poder oficializar, mas a Prometeon vai acreditar no mercado brasileiro. Então, a gente sabe das dificuldades, dos riscos, sabe dos riscos que nós temos, riscos externos, principalmente com relação à pandemia, né? Problemas econômicos globais que podem atingir o Brasil, mas a gente está acreditando que é a hora de investir agora, porque o mercado vai retornar muito, muito forte quando essa pandemia acabar, e essa pandemia tem fim. A gente vai viver com o vírus por muito tempo, mas em termos de pandemia, com certeza a pandemia tem fim, e a gente está acreditando que quando tiver esse fim, o mercado vai voltar muito forte, nós queremos estar prontos para isso. Maravilha. Tem mais algum ponto, alguma questão que você gostaria de ter falado e não falou para nós? Olha, só um ponto. Eu acho que a Prometeon, ela está gastando muito tempo em desenvolvimento e também muito tempo em garantir que a gente seja uma empresa sustentável. Então, o termo sustentabilidade aqui dentro é muito, muito forte. A gente faz parte da Associação Nacional de Indústria de Pneus, a ANIP, e dentro da ANIP a gente tem a Recicla ANIP. Então, pouca gente sabe, mas para cada pneu produzido no Brasil, a gente recicla um. Então, hoje a ANIP recicla aproximadamente 5 milhões de pneus por ano. Pneus somente de caminhão e ônibus nós estamos falando. Então, é um trabalho muito forte que a Prometeon está se desenvolvendo cada vez mais
E eu acredito que é o caminho que não só nós, mas nossos competidores, indústrias e outros segmentos vão acabar também indo cada vez com mais força e mais velocidade. Eu acredito que a gente tem a responsabilidade, além de social, mas tem a responsabilidade também com relação à sustentabilidade, não só ao redor nosso, mas também com o país e com o planeta, né? Então, só queria deixar esse recado também, que nós somos uma empresa, além de produtores de pneus, também que está gastando muito, muito tempo em garantir que nosso nível de sustentabilidade é o melhor possível e está sempre em constante melhoria e crescimento. Maravilha. Eduardo, eu agradeço demais aí a tua presença. Você acabou esclarecendo vários assuntos interessantes. Eu espero que essa pandemia acabe o mais rápido possível. E acabando, nós gostaríamos muito de voltar até essa entrevista, mas dessa vez pessoalmente, tete a tete. Seria um prazer conhecê-lo pessoalmente. Com certeza. Não, com certeza será um prazer para mim. Seja nós, todos os segmentos da indústria do Brasil, possamos passar por essa pandemia da melhor maneira possível e que, como eu disse, né, nós acreditamos aqui na Promitio que a economia vai voltar muito forte e a gente tem que estar pronto para isso. Maravilha. Muito obrigado, Eduardo. Forte abraço para você. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço a todos.